Fala, minha gente, estamos de volta aí nessa temporada do Podpad, rapaz, mais um podcast da Padeirão, que é um episódio para a gente conversar aqui mais uma vez de negócios, de marcas consolidadas, mas sobretudo falar de histórias de vida, de gente, de pessoas, de calor humano, de sentimentos. E hoje a gente vai falar um pouco da história da Pizzaria Atlântico. Para conversar conosco aqui hoje tem nosso querido Thiago França, Opa! gerente comercial aqui da Padeirão. Thiago, você está com a responsabilidade mais uma vez. Pessoal, cadê o Fred? Cadê o Fred? O Fred, Que responsa, hein, Ciro? mais de leve. O Que cara é um artista, responsa. o cara é um artista, rapaz. E olha, vou te mostrar, ele canta, ele canta. Não, não faz. Ele canta, ele canta. Gente, olha, vocês viram essa alegria toda aí no fundo aí? Essa alegria porque a gente vai falar aqui da Pizzaria Atlântico e para representar essa marca, essa história, essa família, nós estamos recebendo aqui, rapaz, o Edivan Lira. E aí, Edivan, tudo bem, querido? Tudo bem, Ciro? Um prazer. Prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da história da gente e falar aí um pouco sobre coisas que às vezes ficam nos bastidores ali e ninguém sabe, né? Acho que é isso. Deixa eu te contar uma coisa que é claro que as pessoas sabem, isso é um truque que a gente utiliza, né? Antes de começar, a gente fica conversando aqui e eu vou me compondo com essas informações. Na verdade, o Edvan é filho do seu Ivanildo. O seu Ivanildo é o criador, o fundador, junto com a esposa dele. Qual é o nome da tua mãe? Edna. Dona Edna e seu Ivanildo. São os fundadores, os criadores, né, dessa marca exitosa que é a Pizzaria Atlântico, que eu adoro. E aquela borda. Não. Espetacular, A né? borda ali, cara. Aqui tem requeijão, acho muito A melhor, né? requeijão, não, Irmão, cara. Tem o de o produto é catupiry. nosso, né? Ah, rapaz. Requeijão, catupiry não. Aliás, eu vou fazer. Requeijão, agora requeijão. Mas eu vou fazer aqui uma reclamação. Posso não? Aliás, a reclamação é pedido. Posso? Aumenta a borda. Boa. Concordo, Ciro. Requeijão vai de tabela aí, né? Rapaz, é muito, mas muito bom. Agora, como é que começa essa coisa de pizza na vida de vocês? Cara, então, lá atrás, meu pai, Não tem quando... nenhum italiano, né? Não, não. Foi bem inusitado, na verdade, né, de como tudo começou. Meu pai, na trajetória dele de empreendedor ali, né, desde o começo, em algum momento ele montou um restaurante lá em 1987. Eu estava ali, tinha 3 anos de idade na época. E aí ele montou um bar, restaurante. E estava ali tentando entender qual era o caminho que ele ia seguir, naquela luta lá, dia a dia. Já tinha os 4 filhos. Ele foi levar a gente no hospital, no médico, né? Ali, lá no centro da cidade. Ele deixou lá minha mãe com eu e meus irmãos, esperando lá para ser atendidos. Ele desceu para comer numa lanchonete. E quando chegou lá, tinha um cartaz na parede: temos pizza. E ele não sabia nem o que era pizza. Ele perguntou, na hora o rapaz estava vendendo da lanchonete lá, o que é pizza? E o cara falou: é uma massa com molho e queijo que a gente é redonda, que a gente prepara e vende pelo dobro do preço do sanduíche. Aí na hora ele pensou: pô, o negócio é bom. Brilhou, né? Vou colocar isso lá no Brilhou. restaurante. Tling! Aí na hora ele voltou lá pro restaurante Jardim Atlântico, lá em Olinda, né? Onde tudo começou. E aí ele conversou lá com as pessoas que trabalhavam com ele. E na hora um dos funcionários falou: eu trabalhei 10 anos na pizzaria em São Paulo. Eu sei fazer pizza. E aí o outro fez: tem um amigo meu que tá fechando uma padaria ali e tem um forno disponível. Aí na hora meu pai: vamos lá ver esse forno. Já foi lá, já comprou o forno, já começou a fazer pizza. E assim começou a história da pizza na Atlântica aí. Pois é, interessante, rapaz. E aí, Tiagão? Paz, a gente, na verdade, eu tenho um grande orgulho em ser parceiro, amigo do Edvan. O Edvan é um cara genial, tá também na nova geração, desenvolvendo e reformulando uma pizzaria com tanta estrutura, com tanto renome, mas quando chega na mão dos meninos dele e dos irmãos, vai trazendo um pouco da tradição e muito de inovação também. Então, são geniais, para mim é uma honra, eu posso passar um dia falando de como é bom ser parceiro deles. Eu sou cliente, na verdade, da unidade que fica ali nas Graças, é Rui Barbosa, né? Rui Barbosa. Mas nós temos o quê? 3 unidades, é isso ou não? Hoje são 5 unidades na 5 rua unidades. e mais 8 unidades no shopping. São 13 lojas total. Então, nós temos na Avenida Recife, Avenida Recife, Piedade, Piedade, Graças, Olinda e Paysandu.
Olinda é o começo de tudo? Lá de Jardim Atlântico. É aquela ali, naquele lugar mesmo ali? Neste lugar. Foi ampliando, né? Era um imóvel só e foi Mas o crescendo. bar era ali já, quando teu pai começou lá atrás? Era Era lá. ali? E- Antes do restaurante, antes do bar e restaurante ali, depois foi virando Atlântico, né? Ao longo dos anos. Na verdade, sempre foi Atlântico, mas foi virando uma pizzaria e restaurante, na verdade. Deixou de ser bar e, enfim. Meu pai tinha mercado. Ele tava, já tinha um mercadinho, já tinha aberto o segundo mercado maior. E foi quando tiveram alguns problemas que aconteceram ali na vida, ele desistiu do mercadinho e começou a montar ali a história no Mas, restaurante. me explica uma coisa, Edivan. Tá na veia de todos, são 4 filhos, é isso? Tá na veia de todos eles, no DNA de todos eles, essa coisa do comerciante, do... Sim, a gente nasceu e foi criado, na verdade, dentro de uma turbulência, né? Turbulência boa, que a gente só agradece a Deus, primeiramente, por ter dado a oportunidade de a gente ter nascido na família que a gente nasceu. E meus irmãos, a gente conversa muito sobre isso. Meu pai é um cara extraordinário, minha mãe também fantástica. Então, apesar de analfabeto, meu pai, ele sempre foi. A gente acha que foi Deus que carregou o tempo todo ele nos braços mesmo, porque, de fato, tudo que ele conseguiu, tudo que ele construiu, sem ter muita formação, sem ter formação praticamente, sem ter pai, né? Acompanhando o pai dele, faleceu, ele tinha 7 anos, estava no interior lá, capinando mato e colhendo banana no interior lá. Então, não teve uma referência de pai. E aí foi aprendendo com a vida, apanhando e conseguiu construir. E dentro da doutrina cristã ali, foi educando a gente também muito pelo que estava na Bíblia e aprendendo ali a construir a vida empreendedora, né? A lidar com todos os problemas da vida de empresário ali, empreendedor, e também construir a outro lado importante, a base, a família e a criação que a gente teve lá. Então, a gente nasceu e cresceu dentro do negócio, né? A gente tinha muitas regras ali de atuação que ele criava ali. Tipo, teve uma época que a gente recebia salário já, acho que com 13 anos de idade. Ih, Então, já tinha o É. salário, cada um tinha o seu salário. Já era pequeno, porque com 13 anos você não precisava de muito ali. Mas tinha o salário e teve uma época que ele fez, ó, o valor do colégio é esse. Agora o salário de vocês é que vocês recebiam mais o valor do colégio. Se quiserem pagar o colégio, vocês pagam o colégio. Se não quiser, vocês vão trabalhar dobrado aqui no restaurante e não vão ficar no meio da rua vagabunda, não. Vão ter que trabalhar, vão estar 24 horas comigo trabalhando aqui. Vocês escolhem se querem estudar ou trabalhar. Então, a gente sempre teve, desde o começo, a orientação de meritocracia, né? E, ó, pai, criança ali, me dá R$ 5 para comprar alguma coisa aqui. Ele lava o carro, varra o quintal, e depois vem falar comigo aqui. Aí a gente fazia as obrigações ali, quando chegava no final, pai, lavei o carro, varri o quintal, cadê os R$ 5? Ele, não. Eu não disse que ia dar 5, tome 2. ah! Então, Você é Ivanildo muito Tá esperto. vendo? sempre. Você sabe que... Formou só a águia só. Pois é, rapaz. Deixa eu lhe contar um negócio que, quando eu apresentava, hoje a gente está apresentando na TV Jornal Meio-Dia, na TV Jornal, às 11h30, mas quando a gente apresentava o povo na TV à noite, nós temos um quadro lá chamado Desafio do Povo. E uma vez, os telespectadores mandavam lá as informações para que eu fizesse alguma coisa, alguma arte e tal, no negócio. Aí mandaram eu fazer uma pizza. E aí o pessoal da produção entrou em contato com o pessoal do marketing, acho, da pizzaria, e eu fui fazer a pizza lá, rapaz. Legal. Que Só que quando eu legal. cheguei lá, antes do preparo, o pessoal deixou tudo certinho lá. Eu não fiz pizza alguma. O cara pode concordar, sabe, o cara era pizzaiolo, assim que chama, né? É. Camarada, me levaram primeiro lá pro salão. Quando eu cheguei, eu sentei no salão. Tinha um camarada num piano, velho. É, Eu, irmão, eu fiquei lá. Eu tradição. queria pra fazer pizza, eu queria cantar ali com o cara, ver o cara tocar. É muito acolhedora a casa, bicho. E essa das Graças, eu tava nas Graças. Muito embora eu conheça também a do Atlântico, mas conheço muito das Graças, é bem acolhedora. A gente tem muito essa cultura, né, de um ambiente familiar, onde você leva seus filhos, tem um ambiente tranquilo, um ambiente que você possa confraternizar ali família, tem os parques também que são muito legais das lojas, então leva sua criança, fica ali. Então, culturalmente,
A gente, inclusive, quando posta fotos antigas lá da Atlântico, os comentários são sempre, pô, eu ia aí, meu pai me levava, hoje eu levo meus filhos, e meus filhos já estão levando os meus netos. Então, você vê que tem aquela, a construção de uma cultura familiar dentro do Atlântico, né? E aí, voltando um pouquinho à pergunta que você falou sobre se todos tinham DNA, né, dentro do negócio, a gente foi nascido e criado ali dentro e cada um foi assumindo responsabilidades Sim. dentro do negócio, né, e aí as coisas foram se profissionalizando, a gente foi se formando, buscando conhecimento e cada um participou de etapas dentro do processo, de participar de todas as áreas mesmo. A gente fazia uma gestão colaborativa, onde a gente rodava ali os setores, né? As diretorias, diretoria comercial, marketing, vendas, administrativo. Então, cada um participou um pouco, né, de cada área, até para a gente pudesse se familiarizar e cada um entender qual era a melhor posição. E graças a Deus as coisas aconteceram, cada um toca áreas importantes dentro da empresa. Hoje, pela estratégia, a construção de coisas, automação mesmo nos processos e pela formação de pessoas dentro da organização também que assumem hoje a responsabilidade de dono também, né, gestores que a gente tem lá, a gente consegue tocar a gestão da Atlântico e também conseguir tocar outros negócios e focar também em ajudar pessoas e o setor como um todo a evoluir, né? Que Então, coisa boa. isso é o que satisfaz a gente. Tiago, e a responsabilidade de, além de ser parceiro, evidentemente, ter negócios, mas colaborar com a rede tão consolidada como a Pizzaria Atlântico. Pois é, Ciro, a responsabilidade é gigante, né? E o que eu acho que se torna ainda maior é que uma coisa que eu percebo muito, o cliente da Atlântico é um cliente realmente muito habitué, ele volta, ele tem aquela fidelidade. Então perceba, como eu, como fornecedor, posso contribuir com um padrão que você vá de domingo a domingo encontre o mesmo produto, como você vá daqui a 10 anos e consiga provar aquela pizza que traga toda aquela memória afetiva. Então a gente tem muito isso também com o Atlântico, de manter padrão, de manter qualidade, se tornar assim competitivo, né? Porque não adianta só serem meus grandes amigos, a gente ter essa admiração por tudo que eles fazem para o mercado food service e a gente também não ser competitivo para entregar resultado na operação deles. E o que eu acho que o Severino conseguiu fazer de grande proeza também é que eles trabalham cada um na sua área com muita competência. Então eu vejo como fornecedor, eu chego lá e olhando, eu percebo que são uma empresa muito familiar, que tem uma proposta como a do Padeirão também de um grupo familiar muito bem estruturado, mas que também fazem com competência cada área, que tem uma boa comunicação entre si, que formam boas pessoas, né? Então a gente vê, é um tio no setor de compra, é um irmão cuidando de uma situação, e aí você vai vendo que a família vai crescendo realmente no âmbito profissional e também vai crescendo também no dia a dia, na comunhão. E a gente, quando chega como fornecedor, a gente só quer fazer parte desse processo para agregar. E eu acho que assim, graças a Deus, né, Edvan? O Ed se tornou também um grande amigo. Eu posso dizer que é um cara que eu tenho um meu respeito que é elevadíssimo sobre o profissional, o homem, o caráter, a integridade que ele tem. A gente tá falando só de pizza aqui, mas não tem só pizza lá que eu Não, mas sei. não tem como falar de pizza só na Pizzaria Atlântico, isso é legal. E veja, o Ed talvez pode até falar um pouquinho mais. A gente conseguiu implantar feijoada na Pizzaria Atlântico. Você tem frango à cubana, que é um dos pratos mais vendidos, parmegiana. A gente às vezes quer falar de Pizzaria Atlântico, mas acaba que a Pizzaria Atlântico extrapola. Tem as outras questões de hamburgueria e tal. Você pode até, se quiser, pode posicionar um pouquinho mais para trazer também para o nosso público o É. que de fato são as vertentes da Pizzaria Atlântico. Isso. É isso. A gente tem um cardápio tem um cardápio extenso e bem diversificado, justamente para a gente poder atender todos os públicos, né? Então você chega lá, tem parte das entradas, saladas, parte de carne, frango, camarão, bacalhau. Você vai encontrar um pouco de cada culinária ali, além das pizzas, claro, que é onde a gente, de fato, começou ali a ficar mais conhecido lá atrás, na época que meu pai estava construindo,
né, Atlântico, mas, inclusive, foi uma estratégia nossa. Teve uma época que a gente inverteu, era pizzaria e restaurante Atlântico. E a gente só era conhecido como pizzaria. Vendia muito pouco os pratos ali ainda, e a gente queria dar uma força também na parte dos pratos, Sem dúvida. enfim. A gente inverteu, virou restaurante e pizzaria Atlântico. Até para o público, né, começar a entender que a gente também tinha muito forte essa parte dos pratos. E aí, recentemente, acho que 4 ou 5 anos atrás, a gente lançou o hambúrguer também. Hoje já tem hambúrguer, tem pizza. A gente tem uma área de sobremesas muito boa também, Fortíssima. que a gente cria lá junto com os parceiros, Padeirão, um parceiro importante aí na criação de várias sobremesas, né? Quero passar longe. Aquele carrinho que passa com doces, aquelas sobremesas lá, A mas gente tá louco que ele passe perto, né? Passa nada de longe, passa muito perto. fica de olho, só espera. E além do cardápio, né, em si, tem um buffet também lá da Atlântico das Graças, que é o buffet também. Parte de oriental também tá muito Isso. forte hoje lá dentro também, Isso. né? No buffet a gente tem a parte oriental, tem a churrasqueira lá com uma variedade imensa de opções de carne, proteínas. E aí tem um carro lá só de saladas, para quem gosta mais de puxar para vida saudável ali. Tem muita opção. Então a gente tenta dar uma diversificação grande para que a gente consiga atender a maior quantidade de pessoas possíveis nos seus gostos. Nós falamos aqui de um começo da história que tem muito a ver também com o dom do teu pai, seu Ivanildo. Tem a ver ali com a presença da tua mãe marcante na vida dele. Enfim, esses dois pilares maiores que construíram a história da Atlântico e que vocês vão levando à frente para ir se perpetuando e consolidaram isso como família. Mas que aprendizados, ou que aprendizado, que aprendizados desse caminho você compartilharia com quem está começando agora? O que é que você diria para quem está começando, se montando agora, pensando, receber aqui um colega nosso, disse, olha, eu saí da iniciativa privada. Ele continua, né? Porque ele virou empresário, mas assim, deixou de ser um empregado de empresa, uma multinacional, ele era executivo e foi para o ramo de padaria. Eu disse, puxa vida, como foi para você? E ele contou uma história maravilhosa aqui. Foi o nosso querido amigo lá da Leandro. Delícias da Leandro, Massa. Delícia da Praça. Leandro Loroja. Isso. Né? Muito interessante. Isso, compartilhar esse aprendizado de vocês. O que é que você diria para essas pessoas que estão começando agora? Cara, hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, né, você empreender. Porém, parar de só enxergar problemas que a sociedade traz para a gente, problemas que as pessoas trazem para a gente ali, focar no que precisa ser feito, se profissionalizar para buscar as melhores oportunidades, melhores parcerias, se conectar com as pessoas certas, fornecedores certos e ter resiliência, né? Porque é turbulento, o processo é turbulento, resiliência, paciência, fé em Deus, primeiro de tudo, acreditar em Deus, colocar Deus na frente de tudo que você está fazendo e trabalhar, né? Não tem mistério, não tem receita de mágica, trabalho, acreditar em Deus e acreditar em você mesmo ali, acreditar no seu propósito. Acho que é isso. Rapaz, agora vê só, nessa conversa toda, eu sei que uma coisa interessante são os dois polos que são muito importantes. Pizzaria Atlântico, com toda a sua história, é uma história bonita, com suas dores, evidentemente, mas os sabores que a vida nos traz. Aliás, literalmente sabores que a vida nos traz. Mas vamos falar aqui um pouco de eu te encontrar um dia na vida e te perguntar, rapaz, eu tô aqui, eu montei um negócio, eu queria que você me desse aqui, me traça um perfil, me fala dos teus sentimentos com relação a Padeirão, o que é que você me diria? Cara, Padeirão é uma empresa que o que é que a gente busca nas parcerias, né? A gente busca solidez, a gente busca trazer empresas que têm a mesma cultura que a gente, responsabilidade, ter o entendimento que a parceria se constrói através do ganha-ganha, né? O que é que eu posso entregar para Padeirão e o que é que ela pode me entregar e o que é que a gente pode construir juntos aqui. Então, a Padeirão sempre foi excelência no tratamento, na responsabilidade com o consumidor, né? Com a gente, pô, a gente começou a construir uma amizade há vários anos atrás ali, né, Tiagão? E aí é muito além do produto. A questão do produto, claro, representa muito, né? Qualidade, que aí, isso aí é indiscutível.
toda a curadoria que eles fazem para ter um produto aqui dentro do Padeirão, isso já é de tirar o chapéu, porque eles conseguem trazer, de fato, produtos de excelência Sim. e se afiliar a indústrias que tenham também a mesma cultura que eles, a mesma. Então, é uma troca, é uma sinergia que a gente acaba tendo sobre a forma como a gente conduz as nossas empresas, a forma como eles conduzem a empresa deles e o que é que a gente consegue se agregar. E aí, além do produto, aí tem as pessoas que estão envolvidas no processo, né? E, pô, Tiagão, junto com toda a equipe do Padeirão aí, sempre foram presentes dentro da nossa produção ali, testando produtos, sugerindo melhorias, né, de fornecimento de alguns itens, capacitando até os nossos colaboradores através de Sim. workshops ali, Cursos. cursos. Então, é uma parceria que eles conseguem fazer hoje e criar um atendimento diferenciado e preocupado de fato com o que eles estão entregando. O Thiago já falou para mim várias vezes. Ô, Edivan, eu não quero te entregar um produto. Eu tenho um produto para te oferecer, mas esse produto eu acho que eu prefiro não te vender por isso, isso e isso, porque não vai agregar. Então, A gente não tá no momento, né? A gente tem que fazer algo que agregue, que seja propositivo ali para mudar realmente o cenário. Não adianta ser a venda pela venda. Verdade. Então a gente tenta ser muito construtivo, né? Mas aí vale para os dois. E como ficar inovando sempre? Inovando e renovando. A gente fala história e tudo, mas como inovar nesse momento, desse mercado? Que eu tava aqui vendo números, a gente sempre vê, mas não estou preocupado com números. Só é saber o seguinte: nesse mundo, principalmente da alimentação, como a gente inovar sempre? Que desafio, né, irmão? não, então, isso é uma pergunta boa, porque é o que eu falo muito para as pessoas. Não se acomodar, não estar presos no processo. Não, eu sempre fiz assim, é assim que funciona, porque o mundo está girando e a tecnologia está aí, muita coisa acontecendo. Tem donos de restaurante que continuam presos a processos, não só de restaurantes, fornecedores, restaurantes, pessoas que trabalham no setor também, acabam não se atualizando. E aí, como é que você inova? Buscando momentos como esse. É uma feira de inovação aqui. Todo fornecedor, Total. todas as indústrias estão aqui. Empresas de tecnologia mostrando soluções para os restaurantes, para os fornecedores. E tem palestras, workshops que são concedidos aí pela Abrazel, um fórum lá com várias palestras interessantes sobre pessoas que estão tocando assuntos relevantes para o setor de inovação, trazendo tecnologia, de como se fazer melhor os processos que hoje, como estão acontecendo hoje. Então, o momento melhor é procurar esses ambientes, procurar as associações. A Brasel vem fazendo muito pelo setor de food service, por exemplo, né? Então, tem lá vários momentos durante o ano vai se direcionando ali estratégias para atuação. É sempre bom lembrar que nós estamos em mais uma edição da 2025 da HFN, HFN. Feira É Food Service, Hotelaria Food Service Nordeste, né? Fora do Lar. Lá, Fora do sempre. Lar. Rapaz, importante ter aqui o nosso Edvan para conversar, falar sobre a nossa Pizzaria Atlântico. Deu mais vontade da gente comer uma pizza, não deu? Sempre. Vamos comer. Vamos. No outro projeto lá, a gente falou de guiosa, o guiosa chegou, não foi? Quem sabe o Ed consegue uma pizzazinha aqui. Lançamos a isca, lançamos a isca. O pedido tá feito, hein, Ed? Para chegar aqui é fácil. É isso. Ed, muito obrigado. Muito obrigado. Ciro, Valeu, meu irmão. Não, Obrigadão. valeu. Um abraço para honra. você, muito leva um abraço à família Obrigado. da Pizzaria Atlântico, a todos os colaboradores de lá também, a seu Ivanildo, Dona Edna. E para você, já sabe, aqui que a gente fala de marcas, mas é isso, de histórias, de gente, de pessoas, de sentimentos, de calor humano. Se tem história, tá aqui com a gente. E mais um episódio do Pode Pade, é o podcast da Padeirão para você. Valeu, viva!